Olá, almas lindas! Estou voltando aqui para o canal do YouTube, voltando a nutrir esse canal aos pouquinhos, e eu decidi começar trazendo um vídeo respondendo 3 perguntas que eu recebi quando eu abri a caixinha nos stories lá do meu Instagram, que são perguntas que eu senti de aprofundar um pouco mais na resposta, são perguntas muito importantes que eu tenho certeza que você também já se questionou ou está se questionando nesse momento sobre isso. Então eu decidi trazer nesse formato, nesse conteúdo aqui para o YouTube, que é um conteúdo onde a gente consegue aprofundar um pouco mais do que lá no Instagram. The light and love of divine healing floods into you now. A primeira pergunta, eu vou olhar aqui para minha outra tela, porque eu anotei as perguntas, mas vou deixar ela aqui na tela para vocês também. Li, a manifestação é um alinhamento com o que Deus dá ou somos 100% donas do nosso destino? Porque às vezes queremos um caminho, mas acaba acontecendo por outro. O tempo de Deus não existe, então? Bom, eu vou responder essa pergunta por partes. A primeira é: por que às vezes queremos um caminho, mas só acontece por outro? No desenho humano, existe a parte que te mostra se você é uma manifestadora específica ou não específica. E tem a parte da manifestadora passiva e ativa também, mas aqui eu não vou entrar nessa parte, eu vou entrar na parte da manifestadora específica e não específica. Se você é uma manifestadora específica, você tem uma visão mais detalhada, mais focada nos mínimos detalhes daquilo que você quer cocriar, manifestar na sua vida. E normalmente, não importa quanto tempo isso leve, as coisas acabam se desenrolando do jeito que você idealizou. São aquelas pessoas que, por exemplo, fazem uma lista do que elas esperam encontrar num parceiro, numa parceira, e no fim acabam encontrando alguém exatamente igual elas colocaram naquela lista, até em questão de aparência física, muitas vezes. Então, são pessoas que têm essa visão mais focada nos detalhes. Eu aprofundo isso no meu curso Criadoras Quânticas, mas já trazendo aqui um pouco, né, desse contexto para vocês. É assim que funciona se você é uma manifestadora específica. Se você é uma manifestadora não específica como eu, você está aqui para ter uma visão desse quadro geral daquilo que você quer manifestar, sem se concentrar tanto nos mínimos detalhes, em como isso vai acontecer na tua vida, porque a forma como isso vai acontecer, a forma como as coisas vão se desenrolar, é ainda melhor do que aquilo que você consegue imaginar, conceber para a tua vida. Então é sobre soltar, entregar e confiar que tudo vai acontecer da melhor e mais alinhada maneira na sua vida. Aqui eu não entrei na parte do tempo divino. Então vamos falar sobre isso agora. O tempo de Deus ou o tempo divino, na minha visão, não é sobre Deus estar esperando você chegar nos 40, 50 anos para conquistar aquilo que você deseja. Não é que ele está lá guardando os seus sonhos e vai decidir te entregar isso num determinado ano específico da sua vida. Esse tempo, ele é muito mais sobre o seu tempo de evolução, de expansão e de transformação, justamente para que você acesse essa frequência vibracional que dá match com as suas visões, com aquilo que você deseja. Porque às vezes você deseja algo hoje, mas você ainda não está em coerência, em alinhamento com essa frequência vibracional. O que é essa frequência vibracional? É a junção dos seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações que determinam seus comportamentos, né? E que, por sua vez, determina a sua vibração. E a sua vibração vai dar match com as frequências que estão disponíveis por aí, que estão em coerência ao que você está vibrando. Já existem infinitas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa que você deseja conhecer, a vida que você deseja conquistar, a casa dos seus sonhos, enfim. Tudo isso já existe, esperando você acessar essa frequência, né? Dar match nessa frequência para conseguir visualizar essa realidade, conseguir tocar, viver, sentir isso acontecendo na matéria, né? Porque você pode sentir isso com os olhos fechados através da sua visualização, mas o ser humano é muito do que já se materializou, né? Muitas vezes a gente se concentra mais naquilo que já é mesmo. Então, para que isso venha para a tua realidade material,
você precisa sustentar essa frequência vibracional. Então, não se culpe se às vezes você se pegar ali numa emoção, numa raiva, numa melancolia, sinta para que essa emoção siga o seu caminho. E também não se culpe se você, de vez em quando, tiver alguns pensamentos negativos. O que importa é aquilo que você sustenta por muito tempo, que é o que vai determinar a sua vibração, que vai dar match e você vai manifestar na sua realidade física. Então, esse tempo divino é o tempo que você vai levar para se desenvolver e entrar nessa frequência. E o que é importante também, por isso que eu falei que as respostas eu precisava aprofundar num vídeo aqui no YouTube. O que é importante também de você entender aqui. A frequência vibracional, ela é como se fosse um eco. Ela não é algo linear. Então, imagina aqui uma escala do tempo, né, uma linha que determina o tempo, seu passado, seu presente e o futuro. Até pouco tempo atrás, você estava emitindo uma frequência, emanando uma frequência vibracional, certo? Se a partir de hoje você decidiu se alinhar com aquilo que você realmente deseja e com aquilo que você é, né, em essência, na sua autenticidade, você vai começar a emanar uma nova frequência vibracional, muito mais alinhada, em coerência. Só que ela é como se fosse um eco, então você ainda tem resquícios da frequência vibracional que você esteve emanando por tanto tempo. E a partir do momento que você começa a sustentar essa nova frequência, quanto mais você sustentar essa nova frequência, mais você consegue acelerar esse processo e realmente dar match com aquilo que você quer conquistar na tua vida. Ficou claro para vocês? E aqui eu quero dar mais um exemplo. Eu sou uma manifestadora não específica, então eu tô aqui para ter uma visão do quadro geral, daquilo que eu quero, mas não focar muito nos mínimos detalhes. Eu tinha o sonho de escutar as baleias cantando, né, de perto, sentir a potência das baleias e tal. E eu achava que isso fosse acontecer numa viagem para Tonga, que é um lugar onde a gente pode mergulhar com as baleias, uma viagem que custaria em torno de uns 30 mil reais na época, que eu cheguei a dar entrada, mas com a pandemia foi cancelada, aconteceram várias coisas. Corta para mais ou menos 2 anos depois, eu sendo convidada para ajudar a organizar uma expedição de avistamento das baleias jubarte aqui no Brasil, em Abrolhos, sem gastar R$ 1 para isso e ainda sendo paga para ajudar na organização dessa experiência. Ou seja, as coisas se desenrolaram para mim muito melhor, né, de uma forma muito mais incrível do que eu poderia imaginar. Na minha visão, eu estava imaginando algo muito mais difícil, que demandaria um investimento muito maior e que eu acabaria me apertando, né, financeiramente para conseguir realizar. E no fim, eu sustentei essa visão, eu trabalhei o meu alinhamento, outros aspectos do meu desenho e consegui conquistar esse sonho, manifestar esse desejo. Eu percebo que tudo acontece da forma que tem que acontecer, sabe? Se você não conquistou aquilo que você deseja ainda, é porque você ainda não está preparado para isso. É porque você ainda não deu match. Mas é uma escolha da sua parte também se desenvolver para que isso aconteça o quanto antes. E quanto mais você se conhece, quanto mais você entende, por exemplo, o seu gráfico de Human Design e se alinha aos aspectos ali da sua essência, da sua autenticidade, a sua forma de fazer as coisas, mais rapidamente você manifesta seus desejos. Então, é como se você acelerasse esse processo. O Human Design é um facilitador de manifestações. Então, vamos para a segunda pergunta agora, que eu falei, fiquei aqui, gente, quase 10 minutos na primeira pergunta. A segunda pergunta é de uma geradora manifestante, ela fala assim: eu sou uma geradora manifestante, perfil 3.5, e tenho 2 capas de livros, mas os livros não saem da cabeça e falta recursos para manifestá-los. É alinhado um perfil 3.5 escrever, publicar livros? Temas: trabalho interior, emoções, sonhos, autoconhecimento. Eu tenho clientes, geradoras manifestantes, escrevendo livros, então você ser uma geradora manifestante de perfil 3.5 não te limita a não escrever livros, muito pelo contrário, você pode sim fazer isso. Mas o perfil 3.5, ele é um perfil que ele fala muito sobre você compartilhar aquilo que você aprendeu através das suas experiências de vida para fornecer soluções para as dores, desafios e problemas das pessoas.
Então você pode trazer a essência do teu perfil para o teu livro. Isso vai ser muito interessante e aí você pode falar assim de trabalho interior, mas talvez da sua experiência pessoal com o trabalho interior que você fez na sua vida, como você lida com as suas emoções, o que você aprendeu através de sonhos, de autoconhecimento e compartilhar isso com as pessoas. Isso seria muito mais alinhado de acordo com o seu desenho de você trazer no teu livro. Agora, existe um ponto de cuidado aqui, que é a geradora manifestante, normalmente, ela tem uma dinâmica diferente. Então, ela precisa de dinamismo na vida dela, porque quando ela fica muito tempo fazendo a mesma atividade, a mesma coisa, ela se cansa daquilo. Então, só cuidado, porque um livro, muitas vezes, ele demora um tempo, né? Você precisa ali se dedicar, né? Eu vejo escritores de livros que às vezes demoram anos para conseguir escrever e publicar um livro. Eu sei que hoje existem recursos, você pode contratar alguém para escrever esse livro para você, você passa a essência para a pessoa e a pessoa escreve, enfim, existem várias formas de fazer isso acontecer. Mas tome cuidado com isso para você não começar o livro e de repente no meio do caminho você desistir. Tudo bem se isso acontecer também, mas se isso for te deixar frustrada de alguma forma, achar que você perdeu tempo ali, é importante que você encontre meios de trazer esse dinamismo, né? De repente, no meio do caminho, ajudar pessoas, né? Contratar pessoas para te ajudar, para você não enjoar daquilo que você está fazendo. Ou não ficar muito tempo do seu dia fazendo a mesma coisa, enfim, encontre maneiras de trazer um trabalho mais dinâmico mesmo em relação a esse livro. E também coloque ali a integração, né, de tudo que você sabe, que uma geradora manifestante, a gente sabe que ela sabe sobre muitos temas diferentes, ela é multipotencial, e é preciso trazer isso, né, um pouco de tudo aquilo que você sabe também no teu livro. Terceira e última pergunta, falei que eu precisava fazer um vídeo mesmo para responder essas perguntas, né? Como me manter numa vibração elevada se a minha realidade atual está sempre me puxando para o negativo? Essa pergunta é muito importante, porque assim, existem duas formas da gente manifestar, da gente cocriar. A primeira é a partir daquilo que já é, ou seja, daquilo que já existe, que a gente já está vivendo. E a segunda é acessando o campo quântico de infinitas possibilidades disponíveis para nós. A maioria das pessoas manifesta de acordo com a primeira forma, a primeira maneira de manifestar, que é, muitas vezes, você vive uma realidade de dor, de sofrimento, de violência, de caos, e você acaba criando mais disso na tua vida, porque você está concentrando a sua atenção e a sua intenção o tempo inteiro naquilo que já é, ao invés daquilo que pode ser. Eu sei que muitas vezes a realidade, a vida, acaba sendo tão dura, trazendo tanto sofrimento para as nossas vidas, que de alguma forma a gente acaba se rendendo a esse pensamento conformista, né? Então a gente acaba se conformando que só existe aquilo, só existe aquela possibilidade. Mas se você tira, né, dá um zoom out, sai um pouco só da sua realidade, você vai perceber que existem várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. Agora, ao mesmo tempo que eu tô aqui gravando esse vídeo para você, existem pessoas em ilhas paradisíacas, existem pessoas em festas, existem pessoas ganhando rios de dinheiro, existem pessoas amando, existem pessoas dando risada, se divertindo, brincando, existem pessoas também sofrendo, existem pessoas passando fome. Existe, de fato, esse contraste, essas realidades acontecendo de dor, de sofrimento, de alegria, de abundância, de escassez. Mas em qual delas você decide se concentrar? Porque quanto mais você se concentra em uma dessas realidades, mais você colabora para que aquilo continue existindo no mundo. A gente não está aqui vivendo, eu não estou aqui vivendo só a minha vida num contexto totalmente individual. A gente faz parte de uma rede, né, interconectada. Então, todos nós estamos conectados nessa teia invisível da vida. Quando eu me concentro em ver notícias ruins, em ler livros de violência, em ouvir músicas pesadas, em falar sobre os meus problemas na vida, eu estou o tempo inteiro concentrada naquilo que eu não quero. E acaba que eu estou criando mais daquilo para a minha vida e para a vida de outras pessoas também. Porque eu estou nutrindo aquilo. Entende? E quando você nutre algo, você ajuda aquilo a se sustentar no mundo.
Então, escolha conscientemente no que você quer se concentrar. E por mais que a sua realidade hoje esteja caótica, possa ser uma realidade de dor, de sofrimento, eu também já estive nesse lugar, você tem o poder de usar a sua imaginação para se concentrar naquilo que você realmente quer. Você tem o poder do seu sentido mais forte, caso você esteja mais familiarizada com o Human Design, para te levar para uma nova frequência. Você tem o poder de sustentar uma visão e é só uma questão de tempo para aquilo se traduzir na sua realidade física, na sua realidade material. Então, assim, não é só por você, não é só a sua história, é a história do mundo que você impacta quando você decide fazer diferente, quando você decide sair dessa narrativa, dessa história de vida, de caos, de dor, de sofrimento, de violência e criar algo diferente disso daqui para frente. É em prol da sua ancestralidade, das próximas gerações, do mundo, do coletivo. Então nunca se esqueça disso, não se renda ao pensamento conformista, existem infinitas possibilidades. Talvez os mais pessimistas, as pessoas que realmente desistiram de sonhar, possam tentar te convencer de fazer o mesmo, mas eu te garanto, você está aqui para criar a vida que você deseja. Os desejos que estão arquivados no seu coração são os desejos da sua alma. Representa a sua alma se comunicando com você e te mostrando exatamente para onde você deve ir. E você não pode desistir disso, porque desistir disso é desistir de você.